Olá, prontos para mais uma exploração? Hoje a gente vai mergulhar num tema essencial e que às vezes assusta um pouco, né? Direito processual civil, mais especificamente, recursos. Exato. Aquela hora que sai uma decisão do juiz e a parte pensa, discordo, o que fazer? Isso, e para guiar a gente, temos aqui um material de estudo, a aula 9, focada justamente em recursos. A nossa missão hoje, então, é desvendar como a gente pode questionar essas decisões judiciais. Entender os tipos de decisão, né, e qual o instrumento certo para cada uma. Exatamente, porque errar nisso aí pode ser um problema sério. Ok, então vamos começar pelo básico. Por que a gente pode recorrer? Qual é a ideia por trás disso? Olha, essa pergunta é fundamental. Os recursos não são só burocracia. Eles são a forma de garantir direitos muito importantes que estão lá na Constituição. Tipo, o devido processo legal, contraditório. Isso mesmo, devido processo legal, contraditório, ampla defesa. A ideia é que uma decisão que pode ter um impacto enorme na vida das pessoas possa ser, digamos, reexaminada. Faz sentido. Ninguém é perfeito, né? Nem o juiz. Ninguém. Então, o sistema cria esses mecanismos para tentar corrigir possíveis erros. Erro de julgamento, erro na aplicação da lei, até erro no procedimento. É buscar uma decisão mais justa, mais bem pensada. Entendi. Então não é só um direito de reclamar. É uma peça-chave para a qualidade da justiça. E o material que a gente está usando já começa dividindo os recursos, né? Fala em principais e acessórios. Como é isso? Essa é uma primeira forma de organizar as coisas. Os recursos principais são aqueles que vão direto no conteúdo da decisão. O objetivo é reformar, mudar mesmo o resultado. Anular. Exemplos seriam apelação, agravo de instrumento, que a gente vai falar mais, certo? Exatamente. Esses são os clássicos para mudar o jogo. Já os acessórios, o nome já diz, né? Eles têm uma função mais de ajuste fino na decisão. Como assim? O exemplo mais claro são os embargos de declaração. Eles não servem para rejulgar a causa, para dizer quem está certo ou errado de novo. Servem para corrigir um probleminha ali na decisão escrita. Ah, tipo, se ficou faltando explicar algo, ou se tem uma contradição. Isso, uma omissão, uma contradição, uma parte obscura, difícil de entender. É para pedir um esclarecimento, um ajuste no texto, sem mudar o resultado final, o mérito em si. Entendi. Um quer virar o jogo, o outro quer só deixar o placar mais claro. Mas olha, antes da gente escolher o recurso certo, apelação, agravo, embargos, a gente precisa saber contra o que a gente está recorrendo, né? O juiz fala várias vezes no processo, não só no fim. Perfeito. Esse é o ponto central. Se a gente olhar o processo como um todo, ele é uma sequência de atos. E o juiz vai se manifestando, tomando providências, decidindo coisas ao longo do caminho. Certo. E o nosso guia, seguindo o Código de Processo Civil, o CPC, que é a lei que manda nisso tudo, ele divide os atos do juiz em 3 tipos principais. Cada um tem uma natureza diferente e, claro, uma consequência diferente para a questão do recurso. É crucial dominar isso. Então vamos lá, qual é o primeiro tipo de ato que o material traz? O primeiro é o despacho. A palavra-chave aqui é mero expediente. Mero expediente. O despacho é só para fazer o processo andar. Pura movimentação, administração, ele não decide nada sobre o conflito, sobre o direito das partes, nada disso. O material dá um exemplo bem claro, né? Aquela intimação para juntar um documento ou para marcar uma perícia, ou para outra parte falar sobre algo. Coisas assim, para impulsionar mesmo. Exato. E a consequência lógica disso, como ele não tem conteúdo de decisão sobre a briga em si, contra despacho não cabe recurso. Ah, não cabe. Não tem o que revisar ali em termos de julgamento, entende? Tentar recorrer de um despacho é perda de tempo, erro técnico. O sistema não prevê isso. Ok, despachos. Administração, sem decisão, sem recurso. Entendido. E qual o próximo? Aí imagino que a coisa comece a ficar mais interessante. Sim, agora a gente entra nas decisões mesmo. O segundo tipo é a decisão interlocutória. Interlocutória. Inter, no meio, né? Isso, no meio do caminho, durante o processo. Essas decisões resolvem questões importantes que aparecem ali, mas elas não acabam com o processo. Não encerram a fase principal de discussão. Mas elas podem ser bem importantes, né? Mesmo não sendo o final. Muito importantes. Atenção aqui. Elas podem até resolver parte do mérito, decidir um pedaço da história, mas não colocam o ponto final em tudo naquela instância. E aqui é onde fica realmente interessante, porque essas decisões podem mudar tudo, não é? O nosso guia cita um exemplo clássico. A decisão que aceita ou recusa um pedido de prova, tipo uma perícia. Exato. Imagina que você pediu uma perícia que considera essencial e o juiz diz não. Puxa, isso pode comprometer muito a sua chance de provar o que você quer, mesmo que o processo continue. Nossa, total. Outro exemplo comum que o material traz: decisões sobre tutela provisória, as liminares, sabe? Que determinam algo urgente logo no começo. Ou a decisão que nega a justiça gratuita. Isso impacta direto. E para essas decisões interlocutórias, qual o recurso? É aí que entra o agravo de instrumento. Mas, e esse mais é gigante, não é qualquer decisão interlocutória que cabe agravo. A gente vai ver isso com calma. Certo, segura essa informação aí. Agravo é para interlocutórias específicas. Beleza. E o terceiro tipo de pronunciamento do juiz? O terceiro tipo é a sentença.
Essa sim é a decisão que a maioria das pessoas conhece, né? É o ato do juiz, lá na primeira instância, que põe fim à fase de conhecimento, onde se discute quem tem razão, ou à fase de execução, que é para forçar o cumprimento. É a decisão final daquela etapa, digamos assim. Isso. Normalmente, a sentença resolve o mérito, decide quem ganhou a briga principal, ou, às vezes, encerra o processo sem analisar o mérito por alguma questão processual. Mas, de qualquer forma, ela marca o fim da linha ali naquele juízo de primeiro grau. O exemplo do Gui é bom. A sentença que condena o réu a pagar a indenização. Pronto, decidiu a questão principal ali. Perfeito. E para atacar a sentença, o recurso certo é a apelação. É pela apelação que a parte que não gostou leva a discussão toda, ou os pontos que discorda, para ser reexaminada lá no tribunal, pelos desembargadores. Então, o que tudo isso significa na prática? É que, quando o juiz fala no processo, a primeira coisa é identificar. Isso é um despacho, só para andar, uma interlocutória, decide algo no meio, ou uma sentença, encerra a fase, decide o principal. Exatamente. Essa identificação é a chave. Porque é ela que vai dizer o caminho. Despacho não tem recurso. Interlocutória talvez caiba agravo de instrumento naquelas hipóteses certas. Sentença, cabe apelação. Essa conexão é a espinha dorsal do negócio todo, né? Errar aí pode ser fatal. Fatal. Pode significar perder a chance de revisar uma decisão ruim para você. Se tentar apelar de uma interlocutória, o recurso nem vai ser olhado. Se perder o prazo do agravo numa decisão importante, que não está na lista do artigo 1015, talvez só possa discutir isso lá na frente, na apelação da sentença, e aí pode ser tarde. Complicado. Então vamos aprofundar nesses dois principais. Apelação e agravo de instrumento. Começando pela apelação, o recurso contra a sentença. O guia dá os detalhes práticos. Prazo de 15 dias úteis, né? Isso, 15 dias úteis contados da intimação da sentença. E a gente protocola onde? No tribunal direto? Não, a apelação você apresenta num próprio juízo que deu a sentença. Ele faz uma primeira checagem, vê se tá tudo ok com prazo, essas coisas, e aí sim manda pro tribunal julgar. Ah, entendi. Mas o ponto talvez mais importante da apelação, com um impacto prático enorme, é o efeito dela, o chamado efeito suspensivo. Ah, o famoso efeito suspensivo. O material fala que, como regra, só de entrar com a apelação, os efeitos da sentença já ficam parados. Suspensos, isso é poderoso, hein? O que significa na prática? Significa que, na maioria das vezes, quem ganhou na sentença não pode sair executando, cobrando, enquanto a apelação não for julgada. Se a sentença mandou pagar R$1.000, não pode cobrar ainda. Se mandou entregar um carro, não precisa entregar. Uau! Isso dá um alívio para quem recorre, né? Total. Impede que a decisão cause efeitos concretos enquanto ainda está sendo discutida. É uma proteção importante. Mas essa regra da suspensão automática deve ter exceção, né? Direito adora uma exceção. O guia menciona alguma? Sim, o próprio código traz exceções. E o nosso material destaca uma bem comum. Sentença que condena a pagar alimentos. Ah, pensão alimentícia, essas coisas. Exato. Como é algo essencial para a sobrevivência da pessoa, a lei diz que, nesse caso, a apelação não suspende automaticamente. Tem que pagar desde logo, mesmo recorrendo. Tem outras exceções também, tipo em ação de despejo, mas a regra geral é suspender. Entendido. Apelação, contra a sentença, 15 dias, regra suspender. Agora vamos para o outro lado. Agravo de instrumento. Contra algumas interlocutórias. Prazo também de 15 dias úteis, certo? Prazo igual, 15 dias úteis. Mas o jeito de fazer é bem diferente. Como assim? O agravo de instrumento você protocola direto no tribunal que vai julgar. Ele não passa antes pelo juiz que deu a decisão que você está questionando. Você leva a questão direto para a segunda instância. Direto para o tribunal? E como o tribunal vai saber do que se trata? Boa pergunta. Por isso chama de instrumento. A parte que recorre tem que montar um instrumento, ou seja, juntar cópias das peças importantes do processo original, a decisão, as petições, etc., para que o tribunal consiga entender e julgar só aquela questão específica. Entendi. E aquele ponto-chave que você falou antes, o cabimento restrito. O guia bate bastante nessa tecla. Não é qualquer decisão no meio do caminho que dá para agravar. É isso? Corretíssimo. E aqui mora um perigo grande. Muita gente erra nisso. O agravo de instrumento só cabe nas situações que estão listadas no artigo 1015 do CPC. É uma lista fechada, um rol taxativo. Tipo um cardápio. Só pode pedir o que tá no cardápio. Exatamente. Se a decisão interlocutária está no cardápio do 1015, beleza, cabe agravo. Se não tá, em regra, não cabe agravo de instrumento naquele momento. E quais são alguns itens desse cardápio que o material destaca? Só pra gente ter uma ideia. Olha, o guia menciona os mais comuns. Decisões sobre tutelas provisórias, as liminares. Decisões que já julgam uma parte do mérito antes da sentença. Decisões que negam justiça gratuita, as que negam pedido para mostrar um documento. E uma super importante na prática. Decisões sobre admitir ou não provas. Ah, então aquele nosso exemplo da perícia negada. Se o juiz nega a perícia, essa decisão tá na lista. Pode estar, sim. Decisões sobre admissão ou rejeição de provas estão no rol do 1015, então caberia agravo de instrumento nesse caso. Mas e se a decisão for importante, me prejudicar, mas não estiver nessa lista do 1015? Fico de mãos atadas? Então, essa é uma discussão enorme no direito. A regra, lendo a lei ao pé da letra, seria: paciência, espera a sentença final. Se você perdê-la no final, aí na sua apelação você reclama também dessa decisão interlocutória lá de trás. Nossa, mas aí pode ser tarde demais, né? Pode ser.
Por isso, o STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça lá em Brasília, criou uma interpretação um pouco mais flexível. É a tese da taxatividade mitigada. Mitigada? Como assim? Basicamente, o STJ disse que em casos muito excepcionais, onde esperar até a apelação seria inútil ou causaria um dano enorme e irreversível, aí talvez dê para aceitar o agravo mesmo fora da lista do 1015. Mas isso é exceção da exceção, tá? A regra que o nosso guia foca é a lista fechada do 1015. Entendi. Regra é a lista com essa brechinha do STJ para casos extremos. E os efeitos do agravo? Suspende também a decisão, como apelação? Aqui está outra diferença crucial. A regra para o agravo de instrumento é o inverso da apelação. Ele, via de regra, não tem efeito suspensivo automático. Não tem? Então a decisão que eu tô questionando continua valendo enquanto o recurso corre? Exatamente. Se o juiz negou a lealtidade, você tem que pagar as custas enquanto o agravo não é julgado. Se ele deu uma liminar de busca e apreensão, ela pode acontecer mesmo com o agravo lá no tribunal. Caramba, isso muda tudo. Que tenso. A dinâmica é outra. Existe a chance de você pedir para o relator do agravo lá no tribunal para dar o efeito suspensivo. Mas aí não é automático. Tem que pedir e convencer o relator que tem urgência, risco de dano grave e que seu recurso parece ter razão. Tem que pedir e justificar bem, então. Isso. Se o relator concordar, aí sim, excepcionalmente, a decisão pode ser suspensa. E outro efeito importante do agravo é o devolutivo, que nele é mais restrito. Ele só devolve para o tribunal analisar aquela questão específica da decisão interlocutória, não a causa inteira como na apelação. Isso levanta uma questão estratégica enorme, né? Se não tem efeito suspensivo automático, tem que pensar muito bem. Às vezes a decisão já fez o estrago antes do agravo ser julgado. Sem dúvida. Escolher agravar e, principalmente, pedir e conseguir o efeito suspensivo é pura estratégia processual em muitos casos. Perfeito. Acho que as diferenças ficaram bem nítidas agora. Deixa eu ver se entendi o resumo. Vamos lá. 1. Contra o quê? Apelação é contra a sentença, sim, da fase mérito. Agravo de instrumento é contra decisões interlocutórias específicas, aquelas da lista do artigo 1015, certo? Certíssimo. 2. Efeito principal. Apelação, regra geral, suspende a decisão automaticamente. Agravo de instrumento, regra geral, não suspende automaticamente. A decisão continua valendo. É isso? Perfeito. Dominar essa diferença é vital. Ufa. E só pra gente fechar o panorama, além desses dois grandões, o guia menciona rapidinho outros recursos. Já falamos dos embargos de declaração, né? Aquele para corrigir omissão, contradição, obscuridade. É um recurso acessório, vai pro mesmo juiz ou tribunal que deu a decisão, e o prazo é mais curto, 5 dias úteis geralmente. Certo, embargos para limpar a decisão. Que mais? Aí, subindo a escada, a gente tem os recursos para os tribunais superiores lá em Brasília. O recurso especial, o RESP, para o STJ, e o recurso extraordinário, o RE, para o STF. Ah, STJ e STF. Isso. Mas esses não são para discutir de novo os fatos do caso. Quem provou o quê? Isso a apelação já fez. O RESP é para ver se a decisão do tribunal local contrariou alguma lei federal ou interpretou diferente de outros tribunais. Entendi. É mais técnico. Bem mais técnico. E o RES para o Supremo é ainda mais restrito. É só para discutir se a decisão violou diretamente a Constituição Federal. São recursos chamados extraordinários, cheios de requisitos difíceis para serem aceitos, como a tal da repercussão geral para o ré. Repercussão geral. Quer dizer que o caso tem que ser importante para mais gente, não só para as partes ali. Exatamente. Tem que ter relevância econômica, política, social ou jurídica que ultrapasse o interesse daquele caso específico. Senão, o STF nem olha. Entendi. Então, depois da apelação ou do agravo no tribunal local, ainda pode ter esses outros recursos, mas o foco muda completamente. Vira uma discussão sobre a interpretação da lei federal ou da Constituição. Exatamente. É outra camada do sistema para questões jurídicas mais complexas ou de grande impacto. Fantástico. Olha, acho que cobrimos muito bem hoje. Saímos da função dos recursos, passamos pela identificação essencial dos atos do juiz, despacho, interlocutória, sentença, e mergulhamos nos dois recursos mais usados para contestar as decisões que importam mais: apelação e agravo de instrumento. Foi bom organizar essas ideias. As diferenças ficaram bem claras, especialmente sobre quando cabe cada um e os efeitos, que é onde muita gente se confunde. Agradeço demais a clareza, viu? Imagina, foi um prazer. E para quem está aí estudando, ralando com isso, deixa uma provocação final, pensando em tudo que a gente conversou. Se os prazos são curtos e fatais, geralmente 15 dias úteis. Se usar o recurso errado contra a decisão certa, ou o certo contra a errada, não funciona. Se os efeitos de suspender ou não suspender são tão diferentes. Onde você quer chegar? Quais são as consequências reais, no dia a dia do processo, de um erro nessa escolha? O que significa, na prática, perder o prazo para agravar daquela decisão que negou sua prova? Ou entrar com o recurso errado e ele ser simplesmente ignorado? Pensem no conceito de preclusão. Preclusão. A perda do direito de fazer algo no processo porque não fez na hora certa ou do jeito certo. Exatamente. Como que essa gestão dos recursos, então, deixa de ser só uma formalidade e vira um fator decisivo para o sucesso ou para o fracasso de uma causa? Fica aí para pensar. Excelente provocação. Mostra que entender isso é muito mais que decorar nome de recurso. É estratégia pura. É defender o direito na prática. Bom, encerramos aqui nossa análise desse tema tão importante e, convenhamos, complexo do processo civil.